é o meu maior preço que eu pago. É a saudade que eu tenho da família. Porque foi uma mudança de cultura, foi uma mudança de tudo. Porque distância, eu tinha ali meu quarto, eu tinha minhas coisas e de repente eu vim e não volto. Porque a minha vinda para cá, 2011, foi como missionário. Aí eu conheci minha esposa. Nessa vinda para cá eu conheci minha esposa. E conversei com ela e voltei para São Paulo. E eu falei para minha mãe, conheci alguém e Deus me usou aqui. Quando eu a conheci, Deus me usou para curar um menino. Isso foi o que chamou mais a minha atenção. As mãos que engatilhavam um revólver, porque nós tínhamos uma brincadeira no final da noite, muito doido, de, sabe, roleta russa. Ah, essa daí é... A gente tinha essa mania famosa, de fazer, né? Tá. É brincadeira. Retardada, esse é o nome. E roletar as ruas. Nós pegávamos as motos e passava nas avenidas sem parar nas esquinas. Então a gente queria essas adrenalinas. Então a gente pegava a moto, pegava a avenida mais movimentada e cortava elas. Entregando a vida pra morrer mesmo. Porque nós já tava assim, eram adolescentes rebeldes mesmo, sabe? Sem causa. Sem ligar pra... Né? Sem ligar pra nada. Sem então, ligar pro perigo, né? Tudo isso eu passei. Aí quando eu cheguei aqui, eu vim pra cá em 2011, conheci ela, eu voltei e falei, mãe, conheci minha esposa. Ela falou, sua esposa? Eu falei, sim, conheci uma moça lá. E quando eu estava aqui, fazendo missões, eu encontrei um rapaz chamado Diogo, uma criança. Ele tinha 8 anos. E ele não ouvia. E essa criança que não ouvia, eu não sabia. Então quando eu cheguei para evangelizar, cheguei na casa dele, assim, por trás dele, e as irmãs evangelizando, e eu evangelizando ele. E ele não me olhava, eu falava, mas esse povo aqui do Nordeste, sem educação. Eu tô falando com ele, nem olha pra mim, nem olha pra trás, nem... E ele era surdo, e eu que tava me passando como digitado. Aí a menina que tava do lado falou, ele não escuta. Aí foi que você percebeu. Eu falei, nossa. Aí eu percebi que ele não escuta. Eu falei, nossa, você fala com ele? Porque ele fala. Então fala pra ele se ele acredita em Jesus. E ele falou que acreditava. Eu falei, fala pra ele se ele quer ser curado. Ele falou que queria. E aí eu coloquei esses 2 dedos no ouvido dele assim e orei. Deus cura e devolva pra ele a audição. Foi desse jeito, é a minha oração bem simples. Senhor, devolva a ele a audição, que ele volte a ouvir, para que ele seja uma criança saudável e possa viver a sua infância com felicidade. Foi essa a minha oração. Dessa forma. Quando eu tirei o dedo do ouvido, eu chamei. Diogo, ele olhou para trás. Falei, você tá me ouvindo? Aí eu, na hora que ele falou, que eu perguntei, que nem eu acreditava. Na hora que eu falei, você tá me ouvindo? Ele, tentando falar. Tentando falar, né? Todo mundo dentro da casa começou a chorar, porque ele nasceu assim. Então foi uma experiência que eu tive. Eu falei, meu lugar é aqui. Meu lugar é na presença de Deus. Eu quero fazer essa obra. Quero ser um servo de Deus. Eu quero continuar isso, porque eu senti algo bom que eu nunca tinha sentido na minha vida. Sensação inexplicável, né? Não tem como explicar, tem como só eu sentir. Toda vez que eu falo, eu chego e me emociono, porque é algo que marcou o começo do meu evangelho. Então, quando aconteceu o estudo com ele, eu voltei para São Paulo, falei para minha mãe falou, como é que você vai? Como é que você vai para São Paulo sem dinheiro? E aí, quando eu voltei para cá em 2012, foi justamente sem dinheiro. É até engraçado a viagem. E quando eu cheguei aqui, minha mãe não falava mais comigo, porque quando eu deixei, ela falou, você tá me abandonando. É isso que é onde chega a dor, que eu sinto a distância de todo esse tempo, sabe? Ela falou assim, você está me abandonando para ir viver uma aventura. Eu falei, não, mãe, eu tô indo viver o meu chamado. Aí tem uma passagem que é Josué capítulo 1, versículo do 1 ao 9, que fala que Moisés morre, aí Deus levanta Josué e vai mandar ele para uma terra estranha e fala assim para ele, seja forte e corajoso. Não foi eu que te enviei? Seja forte e corajoso. Eu estarei contigo onde quer que andares. Então essa palavra me chamou. Essa é a palavra do que me chamou para o evangelho. E aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei 5 anos aqui. Aqui em Pena Forte, 5 anos. Aqui lá em Milagres. Lá em Milagres, lá em 5 Milagres. anos. Sim, lá em Milagres, 5 anos. Sem visita, sem telefone, sem ninguém falar comigo, porque minha família não queria que eu estivesse aqui. Sem nenhum contato sem com nenhum eles contato com eles em São Paulo. E eu vivendo o meu chamado, como missionário, e continuando com a minha esposa ali, casei com ela, fiz do jeito certo, tudo, e minha família mesmo assim não falava comigo, não aceitava de jeito nenhum a minha vinda para cá, porque minha mãe queria que eu voltasse para lá, casasse lá, construísse casa lá e ficasse fazendo missão lá. Né?
mas Deus me chamou para cá, né? Então eu passei apertado, passei muitas coisas aqui, mas eu aprendi, né? Eu aprendi a amar, eu aprendi a cultura, né, que é diferente. Emagreci 7 quilos, cheguei aqui com 98 quilos, fui para 91 quilos, porque a comida é diferente, o tempero é muito forte, então eu comia pouco, porque me satisfazia nisso, fui emagrecendo. Fez bem, né? Mas foi difícil, e tem sido difícil, sabe? Minha mãe já tá avançando a idade, meu pai. Mas hoje, como é que tá o contato? Pronto. Hoje já voltou, já aproximou mais, ou ainda estão aquela farpazinha, aquela... Não, quando eu vim pra cá, isso aí foi porque ela não queria que eu viesse, ela não entendeu, mas depois que Deus começou a usar a minha vida aqui, e eu comecei a tocar em muitas vidas, e eu arrumei um emprego, comecei a comprar minhas coisas, ela viu que Deus estava abençoando, tudo. Hoje eu sou pastor da minha mãe. Ela congrega na sua... Na realidade, não. Eu cuido dela à distância. Sim. Porque ela é minha mãe, ela é minha mãe na fé, ela é minha mãe. Porém, ela liga pra mim, filho, eu tô passando por isso, ore comigo. Filho, eu tô passando por isso, vamos orar junto. Então, aquele filho que ela não falava, é o filho que orienta ela. Então, filho, o que eu faço aqui? Então, eu sou aquele que agora dá orientações também para ela. Então, meus irmãos ligam para mim, João, liga para mim. João, ore comigo. Então, hoje eu sou pastor da minha família. Então, acho que não tem assim, algo mais grandioso do que você poder cuidar da sua família e na sua família você ser reconhecido naquilo que você faz. Né?